bem? Bom, é o seguinte, nós vimos regência nominal na semana passada, fizemos exercícios, né? Nem todos os alunos fizeram, então já reitero isso. É importante que todos façam, porque está valendo ponto para nossa avaliação, para o nosso teste, tá? O teste valerá 8, tanto para os que fizerem, como para os que não fizerem. Então, se você não fizer o seu trabalho, nenhum dos dois, tá? Quem não fez o exercício 1, só pode tirar no máximo 9. Se não fizer o exercício 2, só pode tirar no máximo 8. Ok? Então nós falaremos hoje sobre regência verbal. Nós vimos a regência nominal, a regência de um nome, tá? E deixa eu só passar o gabarito pra vocês, antes que eu realmente me esqueça. Só um minutinho, por favor. Exercícios. Vamos lá. Eu vou passar o gabarito para vocês e depois a gente entra em regência verbal. Tranquilo? Bom, o fumo é prejudicial. Vou botar aí, ó. É prejudicial craseado, à saúde. Financiamentos imobiliários tornaram-se acessíveis à população também craseada. Vou colocar em vermelho. Seu projeto é passível, o quê? De reformulações, tá? Esteja atento a tudo, sem crase, está diante de um pronome. Suas ideias são compatíveis com as minhas, tá? Então, acraseado, de, a e com. Fechamos a questão aí de número 1. Na questão de número 2, nós temos aí, analise a frase abaixo e justifique seu erro. É preferível combater os males do que intimidar as próprias emoções. Gente, na linguagem informal, ou seja, na linguagem do nosso dia a dia, a gente fala muito isso. Ah, eu prefiro isso do que aquilo. Ah, eu prefiro chocolate branco do que chocolate preto. Mentira, eu prefiro chocolate preto, tá? Mas isso não vem ao caso. Mas a gente costuma justamente colocar, eu prefiro mais isso do que aquilo. Só que quem prefere, né, no caso aí do nome preferível, ele só admite uma preposição, que é preferível, preferível a. Porque se eu prefiro uma coisa, eu prefiro a outra, tá? Se eu já prefiro, eu prefiro obviamente algo mais do que o outro. Por exemplo, se eu digo eu prefiro chocolate preto a branco, é porque eu gosto mais do chocolate preto do que do branco. Então não preciso dizer que eu prefiro mais, porque isso já está subentendido. Já fica clara essa ideia, ok? De que eu prefiro uma coisa a outra, ok? Então, o erro é justamente esse. O nome, aí vocês podem colocar o nome preferível, só admite a preposição a. Essa é a primeira justificativa, tá? Agora, reescreva a frase anterior fazendo as devidas correções. Então, ficaria, é preciso combater os males a intimidar as próprias emoções. Não vai ficar, é preferível combater os males a que intimidar as próprias emoções. Fica sem sentido, tá? Então, é preferível combater os males a intimidar as próprias emoções. Porque eu prefiro uma coisa a outra. Tranquilo? Bom, então vamos avançar. Vamos agora para regência verbal. Deixa eu apagar aqui. Estejam atentos e não deixem de fazer os exercícios. Vamos lá. Regência é a relação de dependência entre dois termos. Regência verbal ocorre quando o termo regente é um verbo. Vamos lá. Aspirar. O primeiro verbo aí é aspirar. E aí o verbo aspirar, o que eu quero dizer? Que alguns verbos eles admitem duas construções, tanto como transitivo direto como indireto. Tá? Alguns vão pedir preposição e outros não. Vai depender do sentido daquele verbo. Então, o verbo aspirar, quando ele significar
inspirar, tiver esse significado de inspirar, ele será transitivo indireto, perdão, transitivo direto, tá? Aspiramos o pó da casa. O aspirador de pó, ele coloca o quê? O pó pra dentro, ele inspira. Então, se nós aspiramos o pó da casa, aspiramos o pó da casa, ok? Esse verbo aqui, o verbo aspirar, ele está na função de inspirar, de colocar pra dentro, beleza? Então, esse aspirar aqui vai ser VTD. Se ele é VTD, ele não pede preposição. Então, eu não posso dizer aspiramos ao pó da casa. Não, aspiramos o pó, porque está no sentido de inspirar. Agora, esse mesmo verbo, o verbo aspirar, ele pode ter no sentido de almejar, de desejar. Almejar quer dizer querer alguma coisa, desejar alguma coisa. Então, quando o verbo aspirar, ele tem essa função de almejar, de querer alguma coisa, de desejar, ele funciona como verbo transitivo indireto. Se ele é indireto, o verbo pede uma preposição, tranquilo? Então, aspiramos ao presente, ok? Aspiramos, nós desejamos, nós almejamos aquele presente. Então, se tem o sentido de almejar, de desejar, de querer, esse aspirar, você não vai inspirar, ou seja, você não vai colocar o presente pra dentro, não vai. Esse aspirar tá no sentido de desejar. Então, quando o verbo aspirar tiver no sentido de desejar, ele vai ser VTI. Por isso que eu não posso dizer aspiramos o presente. Aspiramos ao presente. Porque esse aspirar está no sentido de desejar. Tranquilo, gente? Prosseguindo. Verbo assistir. Gente, o verbo assistir, ele tem essas duas construções também, tá? Ele pode ser tanto VTD como VTI. Só que o verbo assistir, ele pode ser, vamos lá, VTD e VTI. VTD não pede preposição, VTI pede. Ele vai ser VTD quando ele tiver o sentido de prestar socorro, assistência. Ok? Isso tudo tá na folhinha. E ele vai ser VTI quando for no sentido de ver. E aí eu coloquei ver, aqui eu coloquei também o caber, tá? Não havia colocado aqui, mas estou colocando agora. Bom, no sentido de socorrer, prestar socorro, aqui eu botei assistência, e vai ser VTD. Madre Teresa de Calcutá assistia os pobres com humildade exemplar. Gente, percebam que esse assistia aí não é assistia aos pobres, assistia os pobres. Por quê? Porque ela prestava um socorro, ela prestava uma assistência a essas pessoas. A quem? Aos pobres. Então, esse sentido aqui de prestar socorro, de prestar uma assistência, de você assistir aquela pessoa no sentido de ajudá-la de alguma forma, é VTD, tá? Agora, esse direito assiste a todos os funcionários da fábrica. Esse direito cabe a todos os funcionários da fábrica. Então, esse assistir aqui está funcionando no sentido de caber. Então, assiste a todos os funcionários da fábrica. Também pode ser, por exemplo, Marcos assistiu ao filme, não assistiu o filme, porque ele não tá, se fosse Marcos assistiu o filme, seria no sentido de prestar assistência. Que assistência ele prestou? Nenhuma. Então, Marcos assistiu ao filme, porque está no sentido de ver. Então, vai ser VTI, consequentemente, o termo regente, que é o verbo, ele pede essa preposição, ok? Bom, o verbo esquecer e o verbo lembrar. Esses verbos, eles têm duas estruturas. Uma sem o pronome e outra com o pronome, tá?
aí diz o seguinte: esses verbos admitem duas construções. E aí eu coloquei VTD mais AD